Oi, oi! Aqui sou eu, Bruna Letícia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse curso que eu preparei com tanto carinho, amor, dedicação, vivência e história para ensinar definitivamente para você como fazer um atendimento afetivo de forma atenta, escutando o seu cliente, como nunca você pensou fazer. Pode ser que você já tenha uma boa avaliação, que você já realmente consiga cuidar do seu cliente de uma forma completa, mas eu garanto que com a escuta afetiva atenta, com a metodologia Viva Podo, nesta escuta afetiva atenta, que é esse método que eu construí para vocês, realmente você vai entender de verdade qual é o seu papel na vida do seu cliente, qual é o seu papel enquanto profissional no mundo da podologia e qual é o papel que o cliente tem em todo esse processo. É com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita gratidão que eu recebo você aqui hoje na minha sala de aula, nesse curso que vai ser incrível. E eu vou falar para você, vai ser um divisor de águas da sua trajetória profissional. Eu costumo dizer assim, na verdade, quando eu pensei em criar um curso que eu pudesse de verdade ajudar você a transformar a forma com que você atende o seu cliente, a entregar muito mais resultados para os seus clientes, eu falei o seguinte, falei: "Gente, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso contribuir para a vida das pessoas com aquilo que fez diferença na minha vida, com aquilo que eu percebi que transformou a forma com que os meus clientes me enxergam. Como que o seu cliente te vê? Qual é a profissional que ele consegue olhar e falar assim: "Nossa, esse profissional é sensacional. Nossa, ela é excelente. Nossa, eu só quero voltar nele. Nossa, não vejo a hora de chegar o meu dia de retorno lá no atendimento com a minha podóloga, com o meu podólogo, na minha clínica. É isso que eu quero para você." Eu vou falar um negócio, é extremamente possível e não vamos perder tempo não, sabe por quê? Hoje eu quero apresentar para você algo que você vai ficar assim, ó, acostumado, vai fazer parte da sua vida, parte da sua rotina e vai de verdade já ser colocado em prática a partir desse vídeo. Vamos combinar? Porque eu falo para vocês, essa metodologia é para que a gente transforme o nosso presente e tenhamos resultados incríveis no nosso futuro dentro da podologia. Tudo bem então? Entendido como que vai funcionar por aqui? Então bora para a gente entender agora de verdade o que vai acontecer nesse rolê. Vamos lá? Quando a gente fala em atendimento na podologia, desde quando a gente se inscreve no curso e que a gente começa a fazer o curso de podologia, qual que é a primeira coisa que a gente fica sabendo? Primeiro que a gente não vai começar logo com a mão na massa, não é? Por que que a gente não vai começar logo com a mão na massa? Porque a gente precisa entender sistema, a gente precisa entender do cliente, a gente precisa entender sobre as onicopatias, sobre as podopatias, sobre tudo o que acomete os pés do nosso cliente e como a gente vai proceder para cuidar dele de forma mais assertiva. E aí a gente fica sabendo que tem que preencher uma tal de uma anamnese. Eu adoro quando a gente lembra desse momento, porque eu já dei muita aula presencial, já formei muito profissional em podologia e percebia nos olhinhos de cada um o desespero quando se dizia assim: olha, para ir para o laboratório ainda vai levar um tempo. A gente precisa primeiro aprender, ter conhecimento, entender como chegar aos pés dos nossos clientes e de verdade conseguir fazer uma boa profilaxia, ou conseguir fazer um bom tratamento de onicomicose, ou até mesmo cuidar de verrugas, ou de tungas, ou de seja lá o que for. Mas a gente sabe que os dedos inflamados são os que mais chamam os clientes para nós e que no primeiro momento é o que mais dá pavor e pânico em todos os alunos, porque tem o medo, ou não, né? Tem os corajosos também, que já chegam querendo desencravar a unha, né? E aí o que que acontece? A gente entende que a gente vai ter que avaliar o cliente. E começamos então pelos dados principais, né? Pelas informações principais, a informação básica do nosso cliente. Então a gente vai descobrir o nome, endereço, e a gente começa a entender que a gente precisa saber qual é o público que a gente vai atender e tudo mais. Eu quero dizer isso, estou fazendo essa introdução para a gente entender que a gente, ao longo de todo o processo, a gente começa a aprender a cuidar do nosso cliente e a avaliá-lo. O problema é que no longo do processo, na nossa trajetória na podologia, a gente começa a deixar isso meio de lado. É ou não é? Na verdade, a gente começa a acreditar que a nossa forma de avaliar é dinâmica, né?
Eu vou sentar, eu vou atender o meu cliente, eu já vou colocando ele na cadeira, porque ele chega já com pressa, ele não tem muito tempo, e você também não, porque afinal de contas, tempo é dinheiro. Quanto mais eu atendo, mais eu consigo ganhar, né, e crescer e tudo mais. Só que a coisa não funciona bem assim. Porque a gente começa a perder dados importantes, pérolas mesmo, incríveis, que vão fazer a diferença na hora do acompanhamento do tratamento desse cliente. Então, eu vou começar aqui com vocês hoje falando sobre a importância do primeiro contato. A gente vai entender isso em toda a metodologia da escuta afetiva atenta, num passo a passo. Mas essa aula inaugural, ela deve ser muito clara para vocês, e eu quero deixar muito claro tudo o que vai acontecer aqui, para que você entenda o que te espera no final do arco-íris. Então vamos lá? Bem, para começar, eu falo para vocês aqui, tudo bem que a metodologia, a nossa escuta afetiva atenta, gostaram? Deixa eu já explicar para vocês uma coisa, isso aqui é um pé, tá bom? E isso daqui é a ficha de anamnese, para que não fique nada mal entendido. Porque quando a gente cria uma logomarca, vocês sabem, né? Nem sempre quem tá daí enxerga o que a gente quer falar daqui. Então já tá explicitado. Escuta afetiva atenta, nós temos um pezinho cor-de-rosa, uma ficha de anamnese e, gente, o coração, porque ela é afetiva. Ai, gente, é afetiva mesmo. E eu vou explicar para vocês. Sabe por que que ele é uma anamnese afetiva? Porque a gente precisa entender de uma vez por todas que os nossos clientes, eles têm emoções, eles carregam histórias e toda essa história vai fazer diferença no resultado do tratamento. É ou não é? No meio do caminho sempre acontece uma emoção, sempre rola uma transformação. E aí? Como que vai funcionar esse processo quando eu estou lá cuidando daquele dedo com uma onychomicose? Ou quando está no processo de cicatrização difícil? Faz toda a diferença, não faz? É por isso que tem afeto, que tem carinho, que tem um olhar diferente na hora que você está fazendo o atendimento para o seu cliente. Tá bom, mas nós vamos falar disso muito durante todo o período desse curso. Então, nós vamos começar pensando na Dona Maria. Dona Maria é uma cliente que entrou em contato comigo, com você, com nós profissionais, e essa cliente tá doidinha para marcar um horário. Por quê? Porque o cliente nos procura porque ele isso mesmo, precisa, né, porque ele está precisando de ajuda, porque ele está com algum problema, porque ele precisa do nosso serviço e está buscando sanar uma dor, resolver um problema, curar uma enfermidade. Então vamos lembrar, nós temos então a Dona Maria. Dona Maria que vai ser representada por essa bonequinha bonitinha, que eu não sou muito boa em desenhar bonequinha, mas eu desenho pés melhor do que eu desenho. Tá Dona Maria aí, tem os cabelinhos cacheados e umas franjinhas ah, gente, ficou bonita, né, Dona Maria, fala sério. Vou pôr uma mãozinha nela também. Então, Dona Maria não está pelada, tá, gente? Dona Maria tem uma roupa. Bem, Dona Maria pega o seu telefone ai, meu Deus, olha o telefoninho com anteninha, né? E ela resolve, então, chamar uma profissional pelo WhatsApp, que geralmente é o que a gente mais vê. Hoje em dia, raramente a gente tem uma ligação mesmo, mas pode acontecer que seja uma ligação, tem sem problema algum. Comigo não acontece assim não, tá? Geralmente as pessoas ligam, é chamam pelo WhatsApp mesmo, fiquei sabendo de você. Sabe-se lá de que forma ela conseguiu o seu contato profissional, mas ela descobriu que ela tem uma dor e que você, profissional podóloga, vai poder resolver o problema dela. Dona Maria está com dor, tá bom? A Dona Maria está com dor aí nos pés dela, ela está reclamando que ela sente dor. Gente, que sacada! Sabe o que eu acho mais incrível na nossa profissão? O cliente nos procura porque ele precisa. Se ele precisa, ele tem uma necessidade e eu posso atendê-lo. Então ele está vulnerável, porque os clientes, quando estão na situação de dor, a gente fica numa situação de vulnerabilidade. A gente acredita muito em tudo que vem à nossa frente, porque a gente está precisando resolver um problema. E sentir dor, vamos combinar. A gente já sentiu também, seja lá onde for, mas dor no pé, dor na unha é algo que a gente sabe é muito incômodo. E às vezes a pessoa já está suportando há muito tempo aquela dor. Nós somos definitivamente a última linha de socorro, fala sério, é ou não é? Mas querendo ou não, a pessoa chegou. Hoje eu até tenho algumas situações em que as pessoas até nos procuram antes do estado crítico maior, mas não é muito comum ainda não. Não sei para vocês, depois a gente pode conversar. E ó, vou falar outra coisa, tira print aí dessa nossa aula que você está assistindo, eu e você e eu.
resposta. E se já tiver alguma dúvida, já pode mandar direto no Instagram também, tá? Porque comigo é assim, não perde tempo não. Ou então já coloca lá no WhatsApp do nosso grupo, porque a gente já movimenta esse grupo e a sua dúvida pode ser já uma dúvida de alguém que também está nessa turma, tudo bem? Então vamos lá. Estamos aqui com a Dona Maria, então nós falamos que a Dona Maria, vamos colocar o nome da Dona Maria aqui, né? Dona Maria, tá? Maria, por que dona, né? Vou falar Dona Maria assim, mas vamos colocar o nomezinho dela de Maria mesmo? Maria. Então, a Maria é a cliente, né, que está com dor. Ela está com uma dor na unha, e vamos contar uma historinha, né? Ela está com uma dor na unha, ela está vulnerável, certo? Gente, vulnerável, por quê? Porque ela precisa de ajuda, ela sente dor. Ela é ela. Ela vai falar que não tá incomodada, ela vai contar uma história ainda pra gente. Ela precisa de ajuda. A Dona Maria, ela pede ajuda, ela pede socorro. E muitas vezes, gente, é socorro mesmo, né? Mas ela precisa de ajuda. Ela está buscando quem? Ela está buscando nós, profissionais. Ai, gente, agora vamos desenhar, gente. Adoro quando eu vou desenhar, gente, porque agora, olha aqui que bonitinho. O nosso jalequinho tem até bolsinho, porque eu sou dessas, o look, e a gente usa sapato de segurança, certo? Bonitinha para os nossos EPIs. Então, o jaleco tem que ter manga longa, né, gente? Então, jaleco manga longa e a gente aqui, a mãozinha na cintura. A gente usa touca, a gente usa óculos de proteção e a gente usa máscara. Certo? Então, nós somos profissional podóloga, tá? Tá o cabelinho todo preso aqui. Então, aqui nós somos o profissional. A gente vai colocar aqui podólogo, né? Porque profissional aqui somos nós, então aqui nós somos a podóloga. A gente, vou colocar podóloga porque eu sou menininha e eu sou uma podóloga, tá? Mas pode ser podóloga, podólogo. Vou colocar um uzinho aqui porque a gente vai ficar legal. Gente, isso é um U, tá? Porque senão fica parecendo. Eu nem sei o que que é, né? Então, vamos lá. U. Então, o podólogo, a podóloga é o profissional que está preparado para cuidar da Dona Maria. Dona Maria, que mandou uma mensagem via WhatsApp para essa profissional. Gente, esse é o profissional. Então, vamos falar nesse momento dessa palavrinha aqui tão importante. Quem é o profissional podólogo? É o profissional formado, qualificado, que estudou, que dedicou tempo, que investiu muitas vezes dinheiro e se formou para cuidar de seres humanos através dos pés, para resolver os problemas dos pés dos clientes que buscarem os serviços dele. Nós temos o nosso limite de atuação, sabemos muito bem até onde podemos ir e a partir de que ponto eu preciso de uma multidisciplinaridade, eu preciso de um outro profissional que vai contribuir para resolver o problema. E aí sim nós teremos um cliente satisfeito, um cliente atendido de forma completa e eficaz. Mas o mais importante é que você tenha consciência do poder que você tem. Quando você se forma numa profissão, por mais que você tenha aí meses de formado, esteja no meio do caminho, ou que você já tenha formado aí há anos no mercado, com uma clientela já fiel, eu vou falar uma coisa: nós temos que constantemente renovar o nosso conhecimento, buscar informações atuais, entender quais equipamentos estão em alta e são funcionais para os inúmeros tratamentos que a gente tem para oferecer para os nossos clientes e, inclusive, aumentar o nosso network, participar de palestras, congressos, encontrar pessoas, fazer novos cursos de qualidade, por favor, para que a gente possa realmente ficar cada vez melhor na técnica que nos desenvolve enquanto profissional de podologia. Então, todo o nosso conhecimento nos torna poderosos. Então, lembrem que nesse momento o poder aqui tem relação com o conhecimento, certo? A gente tem conhecimento, nós somos os profissionais que sabemos como resolver o problema da dor. Eu vou pegar aqui diferente, ó. Como resolver o problema da dor da Dona Maria e de inúmeras outras Marias que nos acompanham, certo? Então, quando eu tenho esse poder, é o profissional que vai resolver a dor do cliente. Então, a gente vai entregar um resultado. Opa, cheguei onde eu queria. O que que é esse resultado? É o